Falávamos então na live passada sobre transmissão de informações, tá? Transmissão de informações. Falei o que é transmissão de informações, trouxe primeiro o que é a informação, né? Não vou repetir aqui, quem quiser acompanhar, vai lá na outra live que nós fizemos e nós vamos dar continuidade a esse tema hoje. Então, nós falamos sobre o que são informações, né? Como essas informações são transmitidas, a importância de se entender essa transmissão de informações, uma vez que tudo na nossa vida é comunicação, então nós estamos o tempo todo nos comunicando, seja de forma verbal, seja de forma sensitiva, seja de forma corporal, né? Então as nossas expressões corporais, a nossa linguagem corporal, ela também transmite informação, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de nos comportarmos, o nosso jeito de nos postarmos, né? A tonalidade da nossa voz, as atenuações ou as incisões que eu dou, as impostações que eu dou na voz, também são uma forma de comunicação. Então, na mesma frase, eu consigo transmitir uma informação diferente nessa mesma frase. As pausas que eu dou indicam muitas vezes um sentido de vírgula na frase, enfim. Então, estamos o tempo todo comunicando. E na nossa sociedade, na nossa vida atual, é de extrema importância a comunicação. Extrema importância, né? Tendo em vista que estamos vivendo a era da informação, e informação, quando ela é transmitida, é através de comunicação, né? Então tem tudo a ver informação com comunicação, e por isso que eu trouxe essas questões da comunicação. Então, as transmissões de informações, eu trouxe também que elas são transmitidas e são captadas por nós através dos nossos sentidos, e dentro da nossa mente, né, dentro do nosso software, vamos dizer assim, mental, elas sofrem algumas alterações e são ajustadas de acordo com as nossas estruturas internas. Quais estruturas são essas? Diversas estruturas, né? Temos os níveis neurológicos, temos as estruturas psíquicas, né? Que se entrepõem, que se entremeiam, que se entrelaçam e que às vezes querem dizer a mesma coisa, às vezes querem dizer coisas diferentes, mas enfim, são as nossas estruturas internas, que são as nossas formas de filtrar a informação, são as nossas formas de captar essa informação, de absorver a informação, tendo em vista que um conhecimento, ele só é formado, só é sintetizado quando nós aceitamos aquela informação, né? Quando nós transferimos aquela informação que está na nossa memória de curto prazo ou de curta duração para a nossa memória de longo prazo. E como isso acontece? Quando aquela informação desperta alguma emoção em nós, quando causa algum impacto, né? Ou quando nós absorvemos aquilo no nosso nível mais profundo, nas nossas estruturas mais profundas, quando nós entendemos que aquela informação é válida para nós, aquela informação é importante, a tendência é que nós incorporemos, que aquela informação penetre nos nossos níveis internos, nas nossas estruturas, nas nossas partes internas, né? E faça parte aí do nosso arcabouço de informações. Então é assim, né, que a informação é transmitida e é absorvida por nós através das nossas submodalidades: visão, audição, sinestesia, olfação e gustação. Dentro da nossa mente, né, passa pelos filtros da omissão, da generalização e da distorção, né, também consideradas os metamodelos de linguagem, né, e tem os metaprogramas, que são os nossos valores, as crenças, as decisões. Vamos falar mais de metaprogramas no final, mas é assim que a nossa mente processa então a informação,
né, a partir das nossas representações internas, do nosso estado mental, da nossa fisiologia corporal, que vai gerar então um comportamento. Nós nos comportamos de acordo com as nossas informações internas, são as nossas crenças, os nossos paradigmas internos que geram os nossos comportamentos. É a nossa forma interna de perceber o mundo, de dar importância para o mundo, que geram os nossos comportamentos. Então a informação ela está sendo transmitida o tempo inteiro, sem parar. Seja ela fisiológica, seja ela verbal, seja ela comportamental, enfim, nós estamos o tempo inteiro, o tempo todo, lidando com a informação. E esses filtros, eles existem para que nós possamos viver, porque se a gente fosse aplicar atenção a toda a informação que nos é gerada, né, nós não conseguiríamos dar um passo sequer de tamanha informação que existe. Né? E é por isso, então, que as cadeias, por exemplo, de animais percebem o mundo de diferentes formas. Uns têm uma visão de uma forma, outros enxergam mais cores, outros enxergam menos cores, outros têm visão noturna, alguns têm audição maior, captam maiores frequências na audição, outros captam menos, enfim. Então essa diferença acontece por conta da quantidade extrema de informação na qual nós somos submetidos na realidade. Tudo é informação. O nosso corpo está o tempo inteiro se comunicando, os nossos órgãos, o nosso cérebro, sabendo o que está acontecendo, se precisa ser liberado determinado nutriente, se precisa ser liberado determinado hormônio, determinado neurotransmissor, tudo isso acontecendo internamente na nossa fisiologia. Externamente, nós estamos o tempo todo nos comunicando, agora ainda mais que passamos o tempo maior no celular. Então é importante que nós entendamos essa comunicação para que nós também saibamos viver em sociedade, viver em comunidade, para que nós saibamos também quais direções tomar em relação ao nosso trabalho, quais direções tomar em relação à nossa vida, em relação aos nossos estudos. É tudo muito importante que nós saibamos interagir com essas informações internas e com as informações externas. Isso auxilia muito o nosso processo de vida, de vivência, tá? Então, nós paramos na live passada sobre os sistemas SAP, né, e SPE, que são sistemas de autopreservação e o sistema de preservação da espécie. Esses são os dois sistemas básicos que nós obedecemos na nossa relação com o mundo. Então nós temos o sistema de autopreservação, né, que talvez possa se encaixar naquilo que Freud chamou de pulsão de vida, né, e o sistema de preservação da espécie, que pode se encaixar naquilo que Freud chamou de pulsão de morte, talvez, com bastante ressalvas aí, porque às vezes se interpenetram as informações, as interpretações, né? Não seria bem isso, mas, enfim, o sistema de autopreservação seria a nossa capacidade de olhar para nós mesmos, de perceber as nossas necessidades, perceber aquilo que nos faz bem, perceber o mundo a partir dessa autopreservação. Então, são os nossos instintos de defesa, né, de preservação de nós enquanto estruturas fisiológicas. E a preservação da espécie é a nossa capacidade de viver em sociedade, de nos relacionarmos com os nossos cônjuges, né, com as nossas esposas, com as nossas namoradas, né, os namorados, os esposos, enfim. É a nossa capacidade, a nossa família, as outras pessoas profissionalmente, socialmente. Então, essa nossa capacidade de preservação da espécie, preservação dos outros humanos, né, da nossa sociedade. Eu já disse na live passada que os seres humanos, a espécie Homo sapiens, espécime Homo sapiens, ela só sobressaiu as outras pela sua grande capacidade de raciocinar
né, mesmo que fosse pouquinho, para viver em sociedade, de se organizar socialmente, né? Diferente de outras espécimes que eram mais fortes, que tinham uma estrutura física mais forte, né, mais robusta, mas que não tinham essa capacidade de se socializar, de viver em espécie, de se organizar em sociedade, né? Viver em espécie não, de viver em sociedade, de se organizar em sociedade, né? Que o Homo sapiens teve. E o Homo sapiens, nós nos desenvolvemos a partir dessa nossa capacidade de viver, de conviver em sociedade, né? Por isso a comunicação se torna ainda mais importante, porque quando eu convivo com outra pessoa, eu preciso me comunicar de alguma forma com ela. E quando eu convivo com várias pessoas, estou me comunicando o tempo inteiro. Se eu tenho um semblante mais rebaixado, mais mais introspectivo, mais voltado para baixo, né? As pessoas podem interpretar isso como se eu estou triste, por exemplo, né? Se eu tenho um semblante mais altivo, né? Um tórax mais aberto, né? Uma postura mais ereta, por exemplo, as pessoas podem indicar que eu sou autoconfiante, né? Podem até falar, nossa, que cara exibido, parece um pavão, né, querendo se mostrar, se abrir todo aí na sua forma de andar, e isso faz parte das crenças internas, enfim. Mas só para trazer como exemplo essa nossa comunicação. Então nós temos esses dois sistemas que nós obedecemos, que é o sistema de autopreservação e o sistema de preservação da espécie, que dá a nós a capacidade de colocar atenção no que nós precisamos, nas nossas necessidades, e dar também atenção às necessidades sociais, do que os outros precisam, do que como a nossa sociedade, as outras pessoas que também são um pedaço de mim, todos estamos conectados, né? Como nós podemos agir no mundo para auxiliar o sistema. Ontem mesmo eu postei um post sobre essa nossa capacidade de analisar a vida a partir dos sistemas, né? Dos sistemas nos quais nós percebemos. Todos fazemos parte de pequenos sistemas, do micro até o macro. E quando nós temos essa visão sistêmica, esse olhar sobre os sistemas nos quais nós pertencemos, socialmente, por exemplo, né? Qual é a minha função social, quais são as expectativas da sociedade em relação a mim e como eu posso proceder para superar, para pelo menos atingir a essas expectativas sociais que as pessoas têm em relação, ou que a sociedade tem em relação a mim, não em relação a mim como pessoa, mas em relação à minha postação profissional, vamos assim dizer, postação social, a como eu me coloco socialmente, a como eu sirvo socialmente. Isso é muito importante para a preservação do que? Da espécie. Eu estou focado onde? No sistema social, quando eu tenho essa visão. Então, esses são os nossos dois principais sistemas. E a partir deles, nós agimos, nós nos comportamos, nós pensamos, nós nos colocamos no mundo e na vida. Se eu tenho um sistema de autopreservação muito ativado, se eu sou uma pessoa extremamente assustada, com muito medo, como emoção e sentimento no plano de fundo da minha psique, da minha mente, né, eu vou agir mais na defensiva. O meu foco energético, a minha energia mental vai ser mais focada para a defensiva. O que é defensiva? Vou viver mais com medo, mas o tempo inteiro me livrando dos medos, dos perigos, para que eu consiga sobreviver. Então, a minha mente está o tempo inteiro mais estressada, com mais hormônios e sinalizadores mentais, sinalizadores químicos que indicam, que trabalham para que eu esteja mais atento aos perigos, para que eu foque mais, vamos dizer, nos problemas, nos perigos que possam surgir. Então, eu me torno uma pessoa muito mais, às vezes, na defensiva. E isso, como eu disse já em outros vídeos,
Quando eu coloco muito foco na defensiva, eu não consigo dar energia para o meu crescimento, para a minha expansão, né, para a minha projeção externa. Eu estou muito voltado para a minha projeção interna. Do contrário, se eu estou com a minha atenção energética, com a minha energia psíquica muito voltado para a preservação da espécie, olhando para fora, né, olhando só para fora, eu não consigo prestar atenção nas minhas necessidades internas, o que eu preciso, né, quais são as necessidades que o meu subconsciente muitas vezes está me trazendo de informação para que eu olhe, né? Quais são os traumas que eu preciso vencer, quais são as barreiras que eu preciso quebrar internamente, né? Como as minhas emoções estão atuando, como internamente essas emoções estão me influenciando. Se eu tenho só o foco externo, né, para a preservação externa, para a minha vida social, para a minha personalidade, para a minha persona, como eu me comporto, como as pessoas olham para mim. Nós vivemos hoje uma sociedade de aparência, né, que a aparência é muito mais valorizada do que realmente ser. Por quê? Porque todos nós estamos o tempo inteiro querendo nos afirmar, querendo ter essa atenção social. Então as nossas personas, as nossas personalidades estão muito mais valorizadas. É melhor você parecer do que você ser, né? Uma opinião sincera muitas vezes é encarada como algo rude, algo machista muitas vezes, algo preconceituoso, né? Muitas vezes pode acontecer isso. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade de aparência, então é mais fácil e melhor eu aparentar ser uma pessoa extremamente agradável, ser uma pessoa extremamente bondosa, vamos assim dizer, do que eu realmente tentar trabalhar isso internamente. Eu estou muito mais preocupado com a minha aparência, o que as pessoas pensam, como a sociedade reage, do que como eu realmente sou. E fazer um trabalho interno, então, seria olhar para essas questões, olhar para esses paradigmas, tentar buscar uma transformação, tentar e conseguir buscar uma transformação interna, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos ter um equilíbrio central, né? O caminho do meio, a retidão entre a nossa preservação interna e a nossa preservação externa, a preservação da espécie e a nossa autopreservação. E nesse sistema de autopreservação na defensiva e da preservação da espécie é que surgem então aqueles filtros mentais, generalização, distorção e exclusão, né? Para quê? Para que as ideias, as informações que chegam até mim sejam organizadas da forma com que a minha psique, né, está organizada. Então ela gerencia para que as informações sejam organizadas de forma que ela aceite e que ela mantenha os seus padrões. Para que eu mude um padrão, então, para que eu perceba que a minha visão muitas vezes está errada sobre algo, ou para que eu perceba que eu preciso desenvolver uma visão diferente, se eu quiser ter resultados diferentes em diversas áreas da minha vida, emagrecimento, ganhos financeiros, relacionamentos, espiritualidade, enfim, saúde, né? Diversas áreas da minha vida, para que eu perceba que eu preciso mudar algo internamente, né? Eu preciso ter essa visão voltada para dentro, essa cadeia de informações. Por isso eu trago isso, né, ponto a ponto, para que a gente entenda esses sistemas e entenda como nós funcionamos internamente, como funciona esse processo. E esses processos de comunicação, quais são os padrões que nós respondemos, a quais padrões nós respondemos, e a partir desse momento de que eu sei, né, ou que eu tenho esse conhecimento sobre esses padrões, a minha autoobservação, tanto interna quanto externa, ela se torna muito maior, né, se torna muito mais completa, vamos assim dizer. Eu consigo colocar mais energia na minha observação interna e na minha observação externa, e a partir disso eu consigo gerar mudanças
na minha vida, seja na forma com que eu me comporto, seja na minha forma de organização interna, seja na forma com que eu me relaciono com os outros, com as outras pessoas, uma vez que não conseguimos fugir da relação. Para que nós nos mantenhamos vivos, né, isso faz parte da preservação, da autopreservação, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos colocar socialmente, né, ter um espaço social para que a gente ganhe dinheiro com isso e consiga sobreviver, atender às nossas necessidades a partir desse trabalho que nós geramos, desses valores que nós agregamos à sociedade, agregamos ao mundo através do nosso trabalho, a forma com que nós servimos. Certo? Então, o sistema SAP e o sistema SPE, eles são os principais responsáveis por essas questões, né? Bem na nossa base, bem no nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro instintivo, nosso tronco cerebral, onde é mais forte essa atuação de autopreservação e de preservação da espécie, né? Tanto que são esses centros que regulam basicamente as nossas funções sexuais, as nossas funções de alimentação, as nossas funções de sobrevivência, né? Os nossos estados de fuga, de luta, de estresse, situações de estresse, por exemplo. Por quê? Porque esses centros são os responsáveis por dar uma resposta mais imediata, mais direta, né? Isso a gente vai falar em outros vídeos. Mas então, esses sistemas são os responsáveis pela nossa preservação e preservação da espécie, e a partir deles se ramificam todas as nossas estruturas internas. Nessa lâmina aqui, fica mais fácil de identificar essa divisão cerebral, né? A teoria do cérebro triuno, que também pode ser aplicada ao entendimento do consciente, subconsciente e o inconsciente, que nós utilizamos na hipnose, que nós utilizamos nas terapias breves, mais modernas aí. Tá? Então, o que seria esse cérebro reptiliano? O cérebro dos instintos que eu acabei de explicar agora, instintos de autopreservação, né, e de preservação da espécie. Então, a ideia é que nós, ao longo da nossa evolução, né, nós fomos ganhando complexidade, agregando mais informações, né, nos nossos cérebros, e os cérebros foram desenvolvendo. Por isso, cada setor ficou responsável mais por algumas situações, alguns comportamentos, por gerenciar alguns dos nossos comportamentos, gerenciar essas informações e enviar respostas, né? Então, o cérebro reptiliano é aquele cérebro mais instintivo, que é ativado em situações que eu estou na iminência de um perigo, na iminência de uma situação de autopreservação, que eu preciso me defender ou atacar, por exemplo, né? Já o cérebro dos mamíferos, ou o sistema límbico, o cérebro das emoções, que pode ser comparado ao nosso subconsciente, que é onde ficam armazenadas as nossas memórias, e a maioria delas emocionais, né? Por assim dizer, vamos dizer assim, memórias emocionais. Por quê? Porque as emoções colam nessas memórias e dão potencialidade para elas, indicam, são sinalizadores de que essas memórias devem ser armazenadas, muitas vezes devem ser recalcadas, muitas vezes devem ser escondidas, né? Para que não se repita, são criados os traumas, enfim. Então é nesse cérebro, no cérebro emocional, que estão os centros que regulam essas memórias, essas informações de caráter mais emocional. E nós temos o neocórtex, que é essa área mais superficial do ponto de vista de mais externa, né? Mais da superfície, mais de fora do nosso cérebro, né? Do nosso encéfalo, que é responsável então pelas nossas tomadas de decisões mais
racionais, mais reflexivas, né? Pela nossa capacidade de racionalizar sobre as tomadas de decisões. Então, as respostas, os estímulos, eles chegam até esses centros, né? E dependendo do teor desses estímulos, dependendo do potencial desses estímulos, dependendo de vivências que nós já temos armazenadas nessas áreas cerebrais, nesses neurônios, a resposta será enviada. Então, se eu sou gato escaldado, tem medo de água fria, né? Então, se eu já passei por uma situação traumática, que foi extremamente traumática, e meu cérebro entendeu aquilo como um perigo, situações em que que nós interpretarmos como uma situação semelhante àquela, a resposta que vai ser enviada assim que nós estivermos frente a frente com aquela situação, vai ser uma resposta mais instintiva, de fuga ou de luta. Por isso que muitas vezes nós ficamos cegos quando estamos extremamente estressados, cegos do ponto de vista moral, cegos do ponto de vista racional, vamos assim dizer, e fazemos coisas no instinto. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa que precisa agir, atuar rapidamente. Então, toda a nossa fisiologia responde a isso para que nós atuemos rapidamente. Quando estamos realmente, efetivamente, numa situação de perigo, é extremamente importante. Mas na convivência, no dia a dia, no nosso atual modelo social, são raras as situações em que nós estamos extremamente em situações de perigo. Mas, por conta dessas memórias, por conta dessas interpretações, muitas vezes esse cérebro ele é ativado e nós agimos instintivamente em situações que não precisam ser assim. O cérebro emocional, a sede das nossas memórias emocionais, onde ficam muitos dos nossos traumas, muitas das situações recalcadas que, se nós não trabalharmos, que são as nossas sombras, jamais atingirão a luz da consciência, jamais virão para a nossa consciência, para o nosso sistema de racionalização, para que a gente entenda isso. E é muito importante. Na terapia nós fazemos isso, nós buscamos essas memórias emocionais muitas vezes, trocamos essas importâncias, ressignificamos essas memórias para que nós possamos atingir os objetivos que nós desejamos, para que nós possamos nos manifestarmos, para que nós possamos agir no mundo de uma forma muito mais condizente com a nossa realidade atual, né? E o nosso cérebro do neocórtex, que é a parte do nosso sistema cerebral, do nosso encéfalo, que é responsável pela nossa racionalização, a nossa capacidade de racionalizar e enviar respostas mais racionais para as situações. E nós atuamos com esses três carinhas aí ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. E muitas vezes nós, por exemplo, numa situação, vamos colocar uma situação prática aqui. Vamos pegar uma pessoa que ela precisa muitas vezes ganhar mais dinheiro, vamos assim dizer, para melhorar a sua condição financeira, a sua condição de vida. Nós mesmos, no dia a dia. Nós sabemos disso, muitas vezes nós estudamos, nós compramos um curso, nós vamos lá, compramos livros, pesquisamos e encontramos várias saídas, várias alternativas para que isso aconteça. Mas as nossas crenças, aquilo que está mais profundamente enraizado, as nossas vivências, aquilo que os nossos pais passaram para nós, que os nossos avós, né, a nossa forma a nossa forma de enxergar o mundo, que é feita a partir dessas vivências, muitas vezes, que são as nossas crenças, os nossos sistemas de crenças, os nossos paradigmas, aquilo que eu chamo de paradigmas, né? Não eu chamo, mas eu uso a palavra paradigmas também para identificar isso. Não condizem, não permitem que esses novos conhecimentos, que essas novas informações sejam agregadas ao nosso sistema de comportamentos. É por isso que muitas vezes não dá certo. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos aplicar aquilo que aprendemos
E é o que eu disse nos slides anteriores, uma informação só se transforma em conhecimento quando ela penetra, quando ela consegue penetrar no meu sistema, ser armazenada, principalmente no meu cérebro emocional, quando as minhas crenças aceitam aquela nova informação, né? Então, se eu tenho uma crença de que ter mais dinheiro é errado, ter mais dinheiro, se eu ganhar mais dinheiro eu vou abusar das outras pessoas, que rico não entra no reino dos céus, que quem ganha mais dinheiro está traindo os seus parentes ou está traindo a sociedade, enfim, são N situações que dinheiro é sujo e etc. Isso é um sistema de crenças emocionais que eu tenho, porque foram passados, foi transmitido muitas vezes por pessoas que eu tenho muita consideração, né? E isso está armazenado lá no meu sistema emocional, no meu cérebro límbico. E quando eu venho com a informação de que se eu fizer isso, isso e isso, eu vou ganhar mais dinheiro, essa informação entra em conflito, né? O que eu quero racionalmente e o que eu penso internamente, profundamente, nas minhas crenças, no meu nível de crença, no meu cérebro emocional. E como entra em conflito, né, esse sistema de crença que já está enraizado não permite que essa nova informação entre. Então eu estudo, eu busco informação o tempo inteiro, eu estou pesquisando, estou assistindo, aulas e aulas, comprei vários cursos, mas não consigo aplicar, aquilo não faz sentido, vamos dizer assim, para mim, não consegue penetrar na minha memória emocional, não consegue penetrar na minha memória de longa duração. Por que isso acontece? Porque o meu sistema de crenças está fechado. Eu preciso trabalhar, então, internamente. Entende? Entende como que a hipnose atua? Você consegue entender agora como a PNL atua? Isso aí não dá certo, não acredito nessas coisas, não. O cara querendo enganar os outros ali. E não é nada disso, é um trabalho baseado em modelos científicos, modelos psíquicos, enfim, estudos de anos e anos e anos para entender como nós funcionamos internamente, né? E se eu consigo trabalhar essas crenças internas, se eu consigo eliminar essas memórias afetivas que bloqueiam que eu avance, bloqueiam esses entraves, nessas barreiras que bloqueiam que essa nova informação seja incorporada, que esse novo sistema de crenças seja incorporado, eu preciso então trabalhar o quê? Preciso ter mais informação? Preciso trabalhar mais o entendimento? Não, eu preciso trabalhar internamente, eu preciso trabalhar os meus sistemas de crenças, né? Mesma coisa em outra situação, vamos falar de emagrecimento, por exemplo, né? Então a pessoa quer emagrecer. Agora eu contratei uma nutricionista, contratei um personal trainer, né? Entrei na academia, agora vai, foco, força e fé, né? Sem dor, sem ganho. E a pessoa vai fazer os exercícios, começa a fazer a dieta, mas ela não entendeu emocionalmente aquilo, ela não entendeu, não incorporou aquilo internamente, ela está cheia de paradigmas emocionais que bloqueiam esse novo comportamento, né? Tem as questões afetivas em relação à comida, tem as questões afetivas e os medos que ela tem em relação ao exercício físico. Logo quando eu estava iniciando a minha vida estudando hipnose, as primeiras pessoas que eu apliquei essas técnicas de hipnose, de PNL, pessoas com que eu trabalhei com isso, né? Uma das minhas primeiras clientes, ela tinha um forte trauma em relação a academias. Ela queria emagrecer, né? Então nós montamos um programa de emagrecimento, eu e a Denise atuando com a nutrição, eu atuando com os sistemas de treinos e com a parte emocional e mental dela, e ela ia treinar, ela comia bem, só que ela tinha um extremo bloqueio, ela não conseguia se sentir à vontade na academia, não conseguia sentir prazer naquilo, aquilo gerava um enorme sobrepeso mental, sobrepeso emocional para ela em relação
aos treinos. Então, você acha que uma pessoa que quer emagrecer, mas tem esse trauma em relação a entrar numa academia, ela vai conseguir emagrecer? Não, né? Então, eu trabalhei toda essa parte mental com ela, fiz várias e várias sessões de hipnose com ela nos treinos, até que ela conseguiu mudar esse paradigma interno. E ela passou a enxergar, então, a academia, as pessoas naquele ambiente de uma outra forma. E daí sim ela começou a deslanchar o treino, a dieta, no emagrecimento, as coisas, os resultados começaram a aparecer. Então, quando a gente fala mude-se internamente, que as coisas mudam lá fora, é justamente por isso, entende? Todo mundo opera de uma forma que nós pensamos que somos perfeitos, da forma como que nós operamos, né? Até na PNL tem um pressuposto que diz que as pessoas operam perfeitamente, né? As pessoas agem perfeitamente. Por quê? Porque os seus mapas mentais, os seus paradigmas internos representam aquilo que a pessoa realmente pensa, a forma com que a pessoa realmente pensa e sente o mundo. Então, ela vai observar no mundo, ela vai extrair do mundo aquilo que ela pensa internamente. O mundo envia informações, né? A realidade externa envia informações, o nosso cérebro interpreta da maneira com que ele está programado para interpretar e nós formamos então a nossa concepção, a nossa visão de mundo. Então, quando eu mudei esse sistema de crenças, eu atuei lá no cérebro emocional dela, muitas vezes no cérebro instintivo, onde ela agia de uma forma defensiva dentro daquele ambiente, quando isso realmente penetrou profundamente nela e foi alterada essa visão sobre a realidade que ela tinha, a realidade mudou. Por quê? Porque a visão dela em relação à realidade mudou e os resultados começaram a aparecer, né? Eu disse aqui sobre emagrecimento, eu falei sobre o sistema financeiro, mas isso pode ser aplicado em diferentes áreas. Uma pessoa que teve traumas de relacionamento, já teve várias tentativas de se relacionar, ter bons relacionamentos, mas não consegue. Eu já falei também em lives passadas de pessoas que eu atendi que sofreram abusos sexuais na infância e esses abusos fizeram com que essas pessoas criassem um extremo trauma em relação ao sexo, por exemplo, das pessoas que abusaram delas, ou a ter relacionamentos, ou pessoas que sofreram um trauma emocional muito grande no primeiro relacionamento e não conseguem superar esse trauma, continuam pela vida sem conseguir se relacionar. E isso é muito importante que essas pessoas entendam isso. E a partir das sessões, a partir do acompanhamento, a partir da hipnose, da PNL, da constelação familiar agora, né? Essas pessoas conseguiram enxergar isso, colocar luz nas suas crenças, nas suas sombras, e a partir disso tiveram a oportunidade de ressignificar. E a partir dessa ressignificação, como eu disse, a visão de mundo ela se modifica. Então, entende que é tudo informação, é a forma com que a informação chega até nós, a forma com que nós interpretamos a informação que nos faz nos projetarmos no mundo, que geram os nossos comportamentos, que geram os nossos hábitos. Atuando sobre essas estruturas, a nossa tendência à mudança é muito maior. Quando nós queremos realmente ter resultados, queremos realmente mudar algo na nossa vida, nós precisamos atuar sobre essas estruturas, porque elas são as responsáveis pela nossa visão de mundo, pela nossa visão em relação à realidade. Se eu quero mudar a realidade, eu preciso mudar primeiro a minha visão em relação a essa realidade, em relação às informações que me chegam, entende? Então é aí que nós atuamos, na parte psíquica, no subconsciente, onde estão armazenadas essas memórias, onde estão armazenadas essas crenças e esses paradigmas. Entendendo dessa forma, a partir dessa estrutura, cérebro reptiliano ou instintivo, tronco cerebral, ponte, bulbo, mesencéfalo, né? O cérebro emocional, né? Que é o telencéfalo, que é o nosso cérebro dos mamíferos, e o neocórtex, entender essas estruturas de funcionamento, como isso vem evoluindo e vai evoluindo cada vez mais. Nós entendemos
a maneira das pessoas se comunicarem, nós entendemos por que muitas vezes uma pessoa se comporta de um jeito, outra se comporta de outro, outra se comporta de outro, por conta das suas vivências, por conta dos seus paradigmas, dos seus sistemas de crenças, dos seus sistemas de informações que estão armazenados, incutidos dentro dela. E se a gente consegue mudar esses sistemas de crenças, né, e é possível, muito possível, se fazer isso, né, essa pessoa tem as condições de mudar os seus resultados, de mudar os seus comportamentos. Isso eu falo de vivência prática, né? Desde que eu comecei a me interessar por esses assuntos, passei a estudar, passei a fazer formações nessas áreas, né? Muita coisa vem mudando, eu venho aplicando muita coisa, né? Eu sei que o nosso sistema de crenças é muito difícil de mudar. Algumas pessoas mudam mais rapidamente, em uma sessão as pessoas conseguem mudar. Às vezes a pessoa precisa de mais sessões, de várias sessões, né, para que ela consiga mudar, porque essas estruturas estão fortemente internamente armazenadas. Nós precisamos abrir essa caixa de Pandora. Isso tudo passa pelo processo terapêutico, né? Seja numa terapia breve, como a hipnose, a PNL, a constelação, seja numa psicoterapia, numa psicanálise que demora mais, porque a pessoa vai falando aos poucos, vai chegando às conclusões aos poucos, com o auxílio do analista, do psicoterapeuta, enfim. Mas é dessa forma que os estímulos são gerados, que a informação é gerada, é armazenada, chega até nós, e é essa forma que nós processamos essa informação, né? Eu trouxe aqui também o exemplo da pineal e do tálamo, que além dos sentidos, né, além desses sentidos, dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, né, sinestesia, né, do nosso corpo, tem também a função intuitiva, que é responsável por essa função, é a nossa glândula pineal, que é uma glândula que está bem no centro do nosso cérebro, e ela capta informações de ordem eletromagnéticas que são transmitidas no espaço, né? E nós não enxergamos, assim como as ondas de celular são transmitidas, assim como as ondas de internet, de rádio, de TV. Nós estamos o tempo inteiro interagindo com ondas. Nós, em última instância, somos formados por ondas, né? Estruturas ondulatórias que se condensam, que se colapsam para formar as nossas estruturas físicas, aquilo que nós chamamos de físico, para que ocorra essa interação, né? Mas, enfim, essas ondas eletromagnéticas, elas são transmitidas, são geradas, e a nossa pineal é a responsável por captar essas ondas e interpretá-las, né? Por isso é chamada de terceiro olho, né? Por conta dessa capacidade de, além de interpretar as ondas eletromagnéticas da luz que entram pelos nossos olhos e lá dentro ganham formas, né? Então entra tudo em forma de onda, de cor, né? E dentro do nosso cérebro elas são interpretadas. Isso é uma cadeira, isso é um celular, isso é uma estante, isso é um livro, isso é um carro, isso é uma casa, enfim. Vão ganhando formas através das nossas interpretações internas. A pineal ainda tem essa capacidade de absorver essas ondas eletromagnéticas intuitivamente. Se você assistir o meu vídeo sobre sonhos, você vai entender também um pouco dessa interação, desse processo. E aí nós estamos falando de diversas dimensões, diversas densidades da realidade. E para não me alongar muito, né, para não ficar muito complexo e muito expansiva, né, expandida essa live, vamos nos ater aqui. Então, nós recebemos também essa intuição. Por isso, muitas vezes nós, em 3 segundos, já sabemos, não gosto dessa pessoa, eu gosto dessa pessoa. Então, todos os nossos sentidos trabalhando em conjunto para interpretar as informações, mesmo que visuais, sobre aquela pessoa e gerar, então, a nossa resposta. Gosto ou não gosto? Isso é legal, isso não é legal, né? Isso é bonito, isso é feio. Então nós o tempo inteiro estamos julgando as informações a partir de toda essa interpretação, a partir dos nossos mapas
internos. E a pineal é a glândula responsável por captar frequências eletromagnéticas, capta também a luz, libera a serotonina, libera a melatonina, que é a responsável pelo nosso sono, e é considerada a glândula, uma das glândulas mais importantes para a nossa conexão transdimensional, física, vamos assim dizer, psicológica, enfim, diversos aspectos. Então a pineal, ela capta as informações, ela leva até o tálamo, que é o centro de processamento das informações. O tálamo, ele manda as informações para os sistemas responsáveis, para os lobos responsáveis. A gente tem uma divisão de lobos no nosso cérebro. Nós temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, lá atrás, o lobo temporal, próximo das nossas orelhas. E cada lobos desses são responsáveis por interpretar as informações de maneira muitas vezes racional, de uma maneira mais objetiva. Então a audição é interpretada aqui pelo lobo temporal, as nossas sensações mais interpretadas pelos lobos parietais, a visão mais interpretada pelo lobo occipital, Então a informação entra, chega até a pineal, ela envia para o tálamo, chega até o tálamo a informação, ele transmite para esses centros reguladores, para que eles formem-se então um áudio, para que forme-se então a nossa estrutura visual, as formas visuais, Essa informação também é enviada para o sistema límbico, para o sistema instintivo, para saber se corremos algum risco em relação àquela informação que entrou, para saber se aquela informação tem alguma importância emocional, se compara com alguma emoção já vivida, se compara com algo já experienciado, já experimentado, já armazenado nos nossos sistemas de crenças, Então, tudo isso trabalhando em conjunto para que nós experienciemos a vida, para que nós nos relacionemos, para que nós nos projetemos na realidade, na vida, tá? Então, outra estrutura grandiosamente importante, a pineal, quero falar só sobre ela nas lives que eu falar sobre metafísica, que eu falar sobre intuições, que eu falar sobre viagem astral, sonhos lúcidos, enfim, mais sobre outros temas, Mas hoje vamos nos ater a essa questão da informação. Então nós recebemos informação, a pineal principalmente durante o sono, por isso que o sono é muito importante. E os sonhos são interpretativos, por quê? Porque ela recebe essas informações durante o sono e quando entra no cérebro, o cérebro vai interpretar então essas informações. Nós na verdade estamos recebendo informações o tempo inteiro, mas durante o sono o nosso sistema de vigília, que é chamado também da nossa consciência, mas não é efetivamente a nossa consciência, nosso estado de consciência, estar presente, estar conectado com o que está acontecendo externamente de forma de vigília, um estado de vigília. Quando nós dormimos, nós rebaixamos esse estado de vigília e o nosso subconsciente começa a atuar inteiramente, praticamente sozinho, ele e o nosso sistema instintivo, nosso inconsciente. Então, as informações que chegaram, são interpretadas, são armazenadas, tudo isso acontece durante o sono. Já falei sobre o sono também em um vídeo, pretendo trazer uma live para conversarmos sobre o sono, mas é assim que acontece. Então, a pineal, o tálamo são estruturas extremamente importantes, Então, um desenho aqui só para não perder a figura, o áudio entrando pelos nossos ouvidos, a onda sonora entra pelos nossos ouvidos, chega até as estruturas lá cocleares, do nosso ouvido, que captam as vibrações e transmitem as vibrações para o tálamo. Essas vibrações são transferidas para essas estruturas, como eu te disse. O tálamo interpreta aquilo como ondas sonoras, envia para o córtex auditivo, que vai daí sim dar interpretação e dizer
o que é aquele som, vai sintetizar aquilo e vai formar uma concepção sobre aquilo, enviando a resposta, né? Envia para o sistema límbico também, para saber se aquele som é agradável ou não é, enfim. Uma complexidade de informações entrando o tempo inteiro e saindo o tempo inteiro das nossas estruturas, para que a gente possa entender, para que a gente possa vivenciar a realidade e o mundo, né? E eu trouxe então aqui a mielinização. O que tem a ver a mielinização? Quando nós desenvolvemos comportamentos, né? Quando aquele nosso sistema de crenças é fechado, é formado internamente, isso começa a ser cada vez mais consolidado a partir dos 7 anos, né? Esse sistema de crenças, então, se fecha mais, o nosso ego, a nossa personalidade vai se formando, né? E os nossos hábitos são resultado desses sistemas de crenças, né? Quando a gente se comporta de uma forma repetitiva, quando nós temos pensamentos, um sistema de crenças recorrentes, nós então formamos hábitos, que são o quê? Que são comportamentos repetitivos, que é a nossa forma de interagir com o mundo, interagir com a vida, né? Então, estruturalmente, dentro do nosso cérebro, o que acontece? Nas estruturas, nos caminhos cerebrais, né? Nos caminhos axonais, onde passam os axônios dos neurônios, que é por onde passa a informação, por onde é transmitida a informação elétrica e bioquímica do nosso corpo, né? Por onde é transmitida a informação elétrica e os neurotransmissores, nessas estruturas cerebrais, que são as estruturas do nosso cérebro. Então a gente consegue ver ali, deixa eu explicar melhor, a gente consegue ver ali o corpo do neurônio, né? Que é o núcleo, né? A gente consegue ver essa ramificação maior aí, que é o axônio, que é o braço do neurônio, e no final os terminais axonais, que é onde a informação vai chegar até outro neurônio ou até um órgão, um músculo efetor que vai realizar o trabalho proposto por essa informação que está sendo transportada através desse axônio. Nós temos também os dendritos, que são aquelas arvorezinhas lá ao redor do núcleo. A informação elétrica, então, ela é transmitida através de potenciais de ação e através de liberação de transmissores químicos, através por esse espaço, por esse braço do axônio. Quando o comportamento, quando aquela transmissão elétrica que para a nossa realidade externa são os nossos comportamentos, mas vendo internamente é a transmissão de informações, né? Quando aquela transmissão elétrica ela é passada recorrentemente, várias vezes por aquele axônio, quando o meu cérebro entende que aquele comportamento se repete, ele entende que ele precisa enviar respostas mais rápidas. Então ele mieliniza, que são essas estruturas de gorduras ao redor do axônio, né, que chama-se bainha de mielina, que é como se fosse um fio encapado, né, para que, além de proteger essa estrutura por onde correm esses comportamentos que nós temos, por onde corre essa informação que gera os nossos comportamentos, para que isso seja mais rápido. Então, nós estamos pavimentando essa estrada, essa rota, esse caminho neural que vai gerar os nossos comportamentos e gerar os nossos hábitos. E eu trouxe a mielinização para que a gente entenda por que é difícil mudar, por que é difícil iniciar uma dieta e persistir nela, por que é difícil emagrecer, por que é difícil ganhar mais dinheiro, por que é difícil mudar o relacionamento, mudar qualquer coisa na nossa vida no início. Por que é difícil no início? Porque nós temos comportamentos internos, porque esses comportamentos, essas estruturas, essas rotas, elas estão, não são calcificadas, mas elas estão pavimentadas, elas estão fortalecidas dentro de nós. No nosso cérebro, esses caminhos estão fortalecidos. Mas a partir do momento que se entendeu
a neuroplasticidade, que é a capacidade plástica do nosso cérebro. O que é essa capacidade? De mudar, de construir novas rotas, né? De sair dessa pavimentação e começar a construir novas pavimentações, de criar novos caminhos neurais. E o que isso se reflete em termos dos nossos comportamentos? Se reflete na nossa capacidade de mudança, de gerar novos comportamentos, de gerar novos hábitos. Mas para que isso aconteça, é preciso ou de um impacto muito profundo, que vai gerar então em mim um senso de sobrevivência, ou faço aquilo ou eu morro, ou então de sequência, de que eu passe a realizar novos comportamentos devagarinho, dia a dia, calcificando, pavimentando essa estrada, essa nova estrada neural, dia a dia, para que esse comportamento, esse novo comportamento se torne, então, um novo hábito, se torne um novo eu. Então, eu tenho a capacidade diária de pavimentar a minha estrada neural, construir rotas neurais, para que eu tenha novos comportamentos, se eu gere um novo eu, para que diariamente eu possa ser uma pessoa diferente, se eu quiser, se assim eu quiser. Isso é fisiologicamente, neurologicamente possível, entende? Então eu estou trazendo todas as estruturas que fazem parte da transmissão de informação, sejam elas estruturas anatômicas, fisiológicas, ou elas estruturas mais subjetivas, né? Para que a gente entenda essa transmissão de informação, para que a gente entenda os aspectos da mudança, por exemplo, entende? Então, é a partir dessa nova pavimentação, dessa nova construção de uma nova rota neural que eu começo a criar os meus novos hábitos. Mas, por hábito, né? Por hábito, eu tendo a repetir os comportamentos que já estão pavimentados, que já estão mielinizados, que já estão interiorizados. Por isso que no início é mais difícil para que as coisas aconteçam, é mais difícil para que eu pegue no tranco, é mais difícil que eu comece um processo de nutrição, mudar os meus hábitos nutricionais, mudar os meus hábitos de comportamento para emagrecer, mudar os meus hábitos financeiros, passar a gerenciar melhor as minhas finanças, passar a buscar mais estratégias que me gerem mais resultados financeiros, que eu ganhe mais dinheiro, mudar a minha forma de enxergar a minha esposa, a minha namorada, o esposo e o seu namorado, né? Para que eu passe a enxergar de uma forma diferente os relacionamentos, para que eu passe a me conectar mais profundamente com a minha espiritualidade, ou me reconectar se eu me afastei dessa espiritualidade, entende? Então, tudo isso é difícil muitas vezes no início, é doloroso, é penoso, por quê? Porque nós estamos construindo novos caminhos neurais, uma estradinha mais enfraquecida, e à medida que eu vou usando aquela nova rota de informação, aquilo vai se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, né? Essa estrada jamais sumirá, ela não será eliminada, mas eu construirei um novo caminho, uma nova forma de chegar lá naquele resultado que eu desejo. Então, neurologicamente, né, é assim que acontece. Então, essa é uma possibilidade imensa de crescimento, de mudança, de geração de comportamento, entende? Quando eu me entendo isso, eu também me policio, eu me entendo, eu passo a entender por que muitas vezes é difícil no início, mas que eu devo persistir para se instalar essas novas crenças, se instalar esses novos comportamentos que vão gerar novos hábitos lá na frente, tá bom? Então hoje a live sobre informação fica por aqui, a gente continua ela amanhã ou no próximo dia, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, é sempre muito bom estar aqui com todos vocês que me acompanham. Um beijo, lembre-se sempre, assuma o controle e até o próximo. Tchau, tchau.